No Perini Responde hoje eu vou pegar os seguintes indagamentos que foram mandados para mim lá no Instagram. Como diversificar com R$500 por mês, se ainda dá tempo de comprar Bitcoin, se estamos num bom momento para investir em ETFs do exterior e também, foi a pergunta que eu mais gostei aqui, quais as dicas para um jovem investidor de 20 anos? Esses são os assuntos do vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar nas respostas do Perini Responde, eu quero lembrá-los que o Viver de Renda 22 continua aberto. Lá nós temos a missão de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de dinheiro, de investimentos e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar sua própria carteira, diversificando entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ela possa viver da renda deste patrimônio. Para isso, além da minha preocupação com a parte didática nas aulas, montei ainda um time de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno, num prazo de até 24 horas, é uma meta que eu coloco para eles, ganham mais quando fazem isso e nunca deixaram de fazer. Nesse time eu tenho um analista com 25 anos de experiência de mercado, que mora hoje nos Estados Unidos, tem economista com passagem pelo BNDES, advogada com mestrado em finanças, engenheiros, gente especialista em criptomoedas, profissionais que têm uma miríade de conhecimentos para conseguir te auxiliar para que você possa ter um bom desempenho no mercado. E com o Plus, eu falei isso no meu último vídeo, para quem não viu, para essa turma eu não estava considerando algo que eu dei de bônus para a turma 21 e para a turma 20, que era o ingresso para o VR Camp, um evento que eu vou fazer agora no começo de setembro, dia 2 em São Paulo. Mas, após muitos pedidos do pessoal que já está dentro da turma, eu falei, tá bom, vou liberar. Todos que entrarem na turma 22, efetivamente até o limite de vagas que eu tenho, mas quando acabar as vagas para o evento físico eu também fecho a turma 22, mas todos os inscritos vão ter direito a uma vaga no evento. Então, além de todo o conteúdo da turma 22, você ainda participa do VR Camp no dia 2 de setembro. Para quem quiser fazer parte, há um link aqui na descrição, espero ver você no Viver de Renda 22. Partindo agora para as perguntas, o Nathan colocou aqui como diversificar uma carteira com R$500 por mês e o Eric mandou uma dúvida, vou colocar aqui ligeiramente parecida, embora com uma quantia maior, né? Diversificar meios de investimento desde o início ou após 10, 15 mil em ações? Ou seja, uma fala de fluxo mensal para você investir, outra de já ter um certo patrimônio, mas ambas com a mesma dúvida a respeito de diversificação. Muita gente fala que no mercado não há almoço grátis e alguns gostam de pontuar que existe um almoço grátis sim, diversificação, já que muitas vezes, isso depende de como você vai diversificar, mas diversificando, você consegue uma carteira com potencial de mais retorno, correndo menos risco. E eu, inclusive, diversifico por conta disso. O Ray Dalio, aquele mega gestor que escreveu o livro Princípios, que eu não gosto, mas escreveu depois um outro que eu achei bem interessante, discordo da conclusão dele, mas achei bem interessante, que fala sobre a mudança na ordem econômica global, ele coloca lá os ciclos pelos quais já passamos, com holandeses liderando o mundo, depois ingleses, depois americanos e colocando que agora está chegando a vez da China. É interessante que um mês depois que ele lançou o livro, ele zerou a posição dele em China, então talvez já tenha mudado um pouco de ideia. Mas os raciocínios lá do livro são muito bons e o Ray Dalio ele também tem uma palestra onde ele fala sobre diversificação, falando que se você coloca uns 10 ativos que vão ter um potencial de retorno bom e com caminhos diferentes a serem seguidos, ou seja, uma certa descorrelação entre eles, você aumenta a sua chance de atingir esse retorno-alvo com menos risco, porque quando acontece alguma coisa imprevista, e vivem acontecendo imprevistos no mundo, como por exemplo uma pandemia, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Ah, Bruno, mas tinha gente que previu a guerra, tinha gente que falava que ia ter uma pandemia. Tá, mas ninguém sabia quando isso iria acontecer. Então pode não ser o cisne negro, mas é um cisne cinzento, digamos assim. Com uma carteira que terá ativos que vão reagir de forma diferente a esses eventos, você tem mais chance de não cair tanto quando algo ruim acontece, e se você cai menos, para recuperar tem que subir menos também. E aí sobre valores, com 10, 15 mil você consegue montar uma baita de uma carteira muito diversificada. Mas o ponto é que até com pouco dinheiro você consegue diversificar hoje. Se você pensa em renda fixa, em vários bancos você pode começar a comprar a partir de R$1 em CDB, LC, LCA, outros a partir de 10, outros a partir de 50. Se você pega títulos públicos do Tesouro, e temos 36 opções sendo oferecidos hoje, depois que estreou também o Educa Mais, você pode comprar a maioria deles com valores próximos a R$30. O Selic que precisa de um pouco mais, cerca de uns R$110. E se você vai para o mundo da renda variável, como qualquer um de vocês que acompanha o Viver de Ações ou o Viver de FIIs aqui no canal sabe, você tem fundos de investimento imobiliário cuja cota custa 10, 20, 30, R$80. Você pode comprar uma única cota. Se você pega em ações, mesma coisa. Tem ação que você vai comprar no mercado fracionário, que uma vai custar
R$10, outra 20, 30, 40, 50. Se você vai para o mercado americano, é até mais fácil. Você pode usar BDR aqui no Brasil, vão ter preços variados, pode comprar também unidade. Ou no mercado americano você pode comprar frações de uma ação. Você pode comprar 0,0000001 de uma ação de Amazon, por exemplo. Então, por mais que você só consiga mandar R$100 lá para fora, que convertendo num dólar em R$5 aí numa média, já considerando custos, daria uns $20. Você consegue montar uma carteira diversificada lá fora com $20? Consegue, você pode comprar uma cota do ETF que vai acompanhar o S&P 500, por exemplo, um IVV, um SPY, um voo, aquele que te agrada mais. E aí, só para deixar a coisa um pouco mais concreta, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas para mostrar como é que seria a prática de você diversificar com R$500. Eu vou dar um exemplo onde desses 500, 30% é investir em ações, 30% em fundo imobiliário, 30% no exterior e 10% para sobrar em renda fixa. E aqui não é que você vai fazer isso todo mês, né? Porque eu não sou adepto de uma carteira que vai ter 90% em renda variável e 10% em renda fixa. É o exemplo que você faz num mês. Aí no outro, dependendo de como sua carteira performou, você vai colocar mais em renda fixa, mais no exterior, menos em renda variável no Brasil, etc. Depende da sua alocação-alvo. Mas veja que se são R$500, 30% disso são R$150. Se eu fosse comprar ações com esses R$150, dando exemplo de ações que eu tenho na minha carteira no canal, eu poderia comprar 3 ações de B3, cada uma tá uns R$14,50, 2 de Bradesco, que estão R$13,83 no momento que eu gravo esse vídeo, 2 ações de Klabin, na verdade 2 de Units, Klabin 11, cada uma tá saindo por R$22,95, e ainda poderia comprar mais 2 de Copasa, CSMG3, que nesse momento custam R$17,81. Em FIIs, você pode comprar uma cota e não tem mercado fracionário ou integral. E aí você poderia colocar JSRE, VISC11, KNSC, KCRE, ou qualquer outro FII da carteira, um RBRF, que vai te dar uma grande diversificação porque é um fundo de fundos. E aí você pode comprar uma cota, 2, vai depender do FII que você vai colocar aqui. E lá fora, como eu disse, você trocaria os R$150 por dólar, daria uns $30. E aí você pode comprar frações de ações ou pode comprar um ETF, um de renda fixa, um de renda variável. E na renda fixa com R$50, bom, você tem todos os títulos do Tesouro, exceto o Tesouro Selic, ou um monte de opções de renda fixa bancária. De modo que sim, dá para diversificar? Dá. Será que faz muito sentido diversificar com tão pouco? Bom, talvez faça menos sentido porque você vai ter mais trabalho para algo que vai te dar muito pouco ganho. Mas perceba que, embora do ponto de vista financeiro não faça tanto sentido assim, do ponto de vista educacional é muito bom, porque essa mesma carteira que você está formando é aquela carteira que vai ser mantida conforme os valores, tanto de aporte quanto de patrimônio, fiquem maiores. Então, vale muito a pena, na minha opinião, você começar a investir com pouco, porque você erra com pouco, você aprende enquanto tem pouco, e quando tiver mais, você vai errar muito menos. Sendo que o erro, quando você tem mais, costuma ser mais caro, né? Você perde mais também. E aí eu vou fechar essa parte com uma frase que eu já usei bastante, e vou usar tantas outras vezes, né? O pessoal sempre me pergunta se é complicado você gerir um patrimônio grande. Eu falo que a complicação é gerir o pequeno. Gerir a escassez é muito pior do que gerir a abundância. Só que para saber gerir um patrimônio grande, antes você tem que ter aprendido com o pequeno. Até porque se do nada cai um patrimônio grande na sua mão, como acontece, por exemplo, com ganhadores da loteria, que não tem experiência com educação financeira, que nunca investiram o seu dinheiro, o que geralmente vai acontecer é que essa pessoa vai gastar todo aquele dinheiro até que só sobre na mão dela a quantia com a qual ela está preparada para lidar. E como ela não sabe lidar com nada, essa quantia muitas vezes é zero, ou até mesmo negativo. Tem gente que ganha na loteria e depois fica endividada. De modo que o meu conselho seria: comece a investir e comece a diversificar com pouco, para que você possa ter o aprendizado dessa prática. Pergunta 2, o William está querendo saber se ainda dá tempo de comprar Bitcoin. Bom, recentemente eu comprei mais quase um Bitcoin inteiro para minha carteira, fiz uma compra ao longo de 2 dias, aproveitando que ele está num preço de mais ou menos $20 mil, pelo menos estava quando eu comprei. E se você olha um dos indicadores de preço do Bitcoin, que é o múltiplo de Mayer, é sempre interessante você comprar abaixo de 1. O múltiplo de Mayer, ele compara o preço do Bitcoin atualmente com a média de preço dos últimos 200 dias. E por que essa comparação é interessante? Porque os preços tendem a retornar para a sua média, assim como o ser humano também tende a retornar para o seu comportamento médio. Se você tem um comportamento médio de não treinar na academia já há 5 anos, e aí você começa a ir para academia todo dia durante uma semana, bom, seu comportamento diário mudou radicalmente. Mas a sua média de comportamento dos últimos 5 anos quase não mudou, porque são 5 anos sem treinar e só uma semana treinando. E se fosse apostar, eu diria que daqui a mais um mês, 2 meses, você parou de treinar e voltou a ter seu comportamento médio. A não ser que você tenha um comportamento diário tão grande durante tanto tempo que uma hora a sua média acaba mudando. Então, para o Bitcoin vale o mesmo princípio. E aí, por que é interessante comprar abaixo de 1? Porque ele mostra que o preço atual está abaixo da média de 200 dias. E como o preço retorna à média, uma hora ele tende a subir. E não é muito aconselhável você comprar acima de 2,4. É um patamar arbitrado por esse indicador, ou seja, eles colocam isso, ó, é 2,4, mas serve de ponto de atenção. Enquanto está o indicador agora, como você pode ver na tela, está em 1,10. Então, tá no ambiente ideal abaixo de 1, como ficou durante vários meses no final do ano passado? Não.
não. Mas está muito distante de patamares de preço mais altos, sendo que eu acho que a gente vai ter um 2024 bom. Tenho certeza disso? Lógico que não. Se eu tivesse certeza de alguma coisa quanto ao Bitcoin, ou eu teria muito mais do que eu tenho, 100%, ou eu teria zero. Como eu não tenho certeza, então eu tenho uma alocação do meu patrimônio, que para minha realidade eu acho interessante. E aí cada um vai saber a sua alocação, mas em termos de compra, eu acabei de comprar. Então não tem como eu falar que, eu acho que não vale a pena comprar agora. Eu comprei, sobretudo porque eu vi um certo preço interessante comparado com o que eu acho que virá pela frente. Mas essa é só a minha opinião. Pergunta 3, o Cauã Oliveira coloca aqui: que dicas você daria para um jovem de 20 anos que começou a investir? Quando eu li sua pergunta, Cauã, eu pensei no slide que eu tenho lá no Viver de Renda, que eu falo sobre o perfil do aluno rico. Aquele que eu sei que vai me dar alegrias daqui a algum tempo mandando um direct, falando: Bruno, cheguei lá, né? Tá tudo acontecendo. E como é que é esse perfil? Ele tem 5 características. A primeira delas é que esse aluno não tem dívidas. Ou se ele tem alguma dívida, é aquela que vale a pena do ponto de vista financeiro. Por exemplo, ele conseguiu tomar um empréstimo, um financiamento, com juros muito mais baixos do que o que ele consegue ganhar com seu capital investido. Então ele está com o capital investido rendendo 13% ao ano e financiou uma casa. Nossa, isso é muito ruim? Bom, depende da taxa de juros. Ele financiou com uma taxa de 10% ao ano. Então é bom, porque ele pode pegar o ganho desse capital para pagar o financiamento. Ele colocou um ativo na sua carteira que ele consegue botar para gerar renda ou economizar o aluguel. Mas no geral, ele não tem dívidas burras. O segundo ponto é que essa pessoa costuma poupar muito mais do que os outros acham razoável. E para um jovem de 20 anos que vai começar a sua vida profissional, isso costuma ser mais fácil. Por quê? Não que você já tenha renda e aí como você tem renda é fácil de poupar, é porque geralmente você tem uma estrutura de custos bem enxuta. Foi o que eu fiz lá atrás. Eu vivia, quando eu estava na Academia Militar do Exército, com R$1.000 por mês, era o que eu ganhava. E aí quando eu me formei, do dia para a noite, eu saí de R$1.000 para ganhar R$4.500 na época. Poxa, era um valor 4,5 vezes maior. Tudo bem que eu sairia da Academia Militar, teria que morar de aluguel, teria custos mais altos, ia comprar um carro, ia ter IPVA, ia ter seguro, ia ter manutenção. Só que eu pensava o seguinte: se eu vivia com 1.000, mesmo com esses custos mais altos, será que eu não consigo viver com 3.000 e pegar esses 1.500 e poupar para investir? Imaginar que esse dinheiro não é meu? E era o que eu fazia. E principalmente para o mais jovem, eu acho que é o que você tem que fazer também. Não é abrir mão da sua vida no hoje e em prol de um amanhã que, como alguns gostam de lembrar, talvez nunca chegue, né? Só que vários que lembram disso estão vivinhos para ver o amanhã chegar depois. O Sêneca, inclusive, meu filósofo favorito, costumava falar que nunca conheceu alguém tão velho a ponto de não achar que após um dia venha outro. Pessoas com 100 anos, quando vão dormir, dizem boa noite até amanhã. E costumam ter um amanhã, até uma hora que não tem mais, mas já estão com 100 anos. Então o que eu diria é: poupe mais do que esse pessoal acha razoável. Numa conversa com amigos, se você começa a falar de investimento, e alguém pergunta quanto você poupa e você fala 20, 25%, o cara se mostra surpreso, então você sabe que está poupando mais do que o pessoal costuma fazer. O terceiro ponto é que essa pessoa poupa não para guardar o dinheiro embaixo do colchão, mas para investir. E ela vai fazer isso todo mês, durante muito tempo, porque é aí que vem o resultado de investimento. Ela tem que fazer o corriqueiro, investir o dinheiro mensalmente, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, que é o ambiente natural do nosso país e também do mundo. Sempre vai ter uma guerra, sempre vai ter uma sombra de que uma guerra possa vir a acontecer, você vai ter pandemia acontecendo, vai ter doenças acontecendo, crises políticas de monte, como acontece aqui no país, um monte de incerteza, greve, um monte de boato, pessimismo generalizado, ou um otimismo tão grande que deixa o preço dos ativos caro e tem que investir em outras coisas. Então o ambiente vai estar sempre mudando. Agora o que você tem que fazer? Todo mês você tem que investir naquilo que é mais atrativo, o que vai mudar de mês a mês. E aí tá o ponto, né? Você tem que alocar bem os seus recursos. Partindo para o quarto ponto, esse perfil do aluno rico, ele também coloca que essa pessoa, ela vai se dedicar a gerar mais renda. Até porque é na geração de mais renda que você consegue poupar mais para fazer maiores aportes no mercado. E o aporte é muito importante. Principalmente no começo, enquanto seu patrimônio é pequeno, ele é muito mais importante do que a rentabilidade que você consegue. De modo que vale mais a pena se preocupar em aumentar o valor dos aportes, em gerar renda, do que em como você vai aportar inicialmente. Lógico que com o crescimento do patrimônio, essa parte de como você vai alocar fica cada vez mais significativa. E você vai ter que gastar um tempo com isso. Mas do seu tempo, da estrutura, de como você vai usar esse seu recurso escasso, o mais importante é pensar em como você gera renda para que você possa alocar. Quem costuma gastar mais tempo com geração de renda tem melhores resultados do que aquele que não gera renda e gasta mais tempo com a alocação desse capital enquanto ele é pequeno. De modo que você vai ficar de olho no mercado, mas sua ocupação principal não é o mercado. Porque vira trabalho, eu quero que seja investimento, que consuma pouco do seu tempo mensal para que você possa dedicar mais tempo a gerar renda para fazer aportes cada vez maiores. E o quinto ponto é que essa pessoa, ela vai ficar de olho também em oportunidades fora do mercado, porque nem só de mercado financeiro vive o homem. Algumas das melhores oportunidades que eu tive em termos de ganhos vieram de ativos que estavam fora do radar do mercado,
mercado, o Bitcoin lá atrás, ninguém falava desse assunto. Quando eu falava disso perto de algum analista de bolsa, né, o pessoal que eu conheci nas corretoras, me olhavam quase como se eu estivesse falando que dá para usar crack e ter uma vida saudável, era assim que eles encaravam. E aí, como muita gente encarava assim, o preço era baixo. Quando esse pessoal mudou de ideia, o preço ficou muito alto. E aí entrou no radar do mercado. Mas, por exemplo, imóveis em leilão. Nos últimos 2 anos eu peguei 15 imóveis com a minha irmã. E eu consigo arrematar um imóvel por um preço geralmente 50% abaixo do preço de mercado, o que torna muito mais simples vender esse imóvel para realizar um belo ganho. E esse ganho não chega a ser de 100%, a gente vende com desconto, tem que fazer alguma pequena obra, reparo, né, pintar, trocar piso, etc. Fica um tempo para vender, você vai ter custo de condomínio, talvez depois para vender tem que ter um corretor, você vai ter que pagar também o custo desse cara. Mas no geral é uma margem de lucro muito alta, principalmente nesses últimos anos, onde a renda variável, que é onde você costuma ter maiores lucratividades, não estava muito boa. E isso não está no mercado, isso está fora. E aí eu ganho dinheiro nessa área e depois reaplico no mercado. Então seria isso. Resumindo, não tenha dívidas, poupe mais que o pessoal acha razoável, invista fazendo corriqueiro, todo mês você investe, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro. No seu tempo, foque em gerar mais renda, preferencialmente até através de um negócio, vai que esse negócio cresce muito e você possa vender ele no futuro. E o item 5 é ficar de olho nas oportunidades dentro do mercado, mas também fora. Tem muita coisa boa acontecendo fora. Pergunta 4. O João Vitor está colocando aqui, bom momento para investir em ETFs americanos? Olha, eu considero que é um bom momento para investir lá fora, mas o ponto é que também está num ótimo momento para investir aqui dentro. Por que eu digo isso? Porque se você pega a renda variável no Brasil, poxa, a bolsa ela está mais barata do que no pior momento de 2020, do que no pior momento de 2008. E só não está tão barata quanto estava alguns meses antes dessa subida de quase 20%, mas ainda está muito barata, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, que mostra o PL histórico da bolsa, né, o preço-lucro. E aí sempre que eu mostro esse gráfico do Oceans 14, o pessoal fala, poxa, Bruno, mas o PL ele pode aumentar se o lucro das empresas diminuir. Tá, mas a gente está entrando agora, já entramos na verdade num ciclo de corte de juros, o que tende a aumentar o lucro das empresas. De modo que se esse lucro aumenta e o preço não sobe, o PL fica mais baixo ainda, fica mais atrativo. Então creio que o preço vai ter que acompanhar também esse movimento de subida dos lucros que eu acho que vai acontecer. De modo que investir no Brasil tá muito bom. Só que ao mesmo tempo, enquanto investir aqui tá bom, a gente pode fazer um câmbio lá para fora abaixo de R$5. E a gente pode pegar lá fora um negócio que eu particularmente como investidor nunca vi até esse ano, que é você poder comprar renda fixa americana para ganhar dólar mais 5% num título público, até mais do que isso quando você vai para renda fixa privada, quando você compra, por exemplo, dívida de empresa, você pode fazer isso via ETF. E aí pensa no seguinte, né, principalmente para quem gosta de investir em renda fixa. Aqui no Brasil hoje você pode pegar título público pagando IPCA mais 5, o que ainda é muito interessante na minha opinião, né? Mais o IPCA mais 6,5 que a gente chegou a ter num breve momento, mas é muito bom. Lá fora você consegue pegar dólar mais 5. E o que é melhor, né? Dólar mais 5 ou IPCA mais 5? Se a gente for pensar, até devia ser parecido um com o outro, né? E eu fico pensando, poxa, acho os dois muito bons, então vou pegar os dois. Eu continuo todo mês mandando dinheiro lá para fora. Até porque eu quero ter uma diversificação onde parte do meu patrimônio está lá fora, porque eu tenho muita coisa aqui no Brasil. Minha principal aposta, digamos assim, é a minha empresa, é o Grupo Primo. Eu acredito que isso aqui pode dar muito certo, mas quando eu penso nos riscos, o risco é do país dar tão errado que não tem como o negócio dar certo. E se isso vier a acontecer, eu quero ter dinheiro lá fora. E hoje eu vejo que está muito melhor para investir em renda fixa no mercado americano do que nós tínhamos há alguns anos. Na renda variável, tem muita coisa que a gente pode falar que está esticada. Só que aí temos que lembrar do seguinte, né? Uma Ferrari nunca vai ter o mesmo preço do Numile, sempre vai estar mais esticado mesmo. E lá fora é Ferrari, aqui no Brasil, vamos botar que a gente é um Palio. Estamos melhor do que o Numile. Um Palio Turbo agora, você pode comprar barato, né? Com aquele aerofólio rebaixado, fundo de neon. Isso é o Brasil. Então o que eu tô fazendo é comprar mais renda fixa do que variável lá fora. Embora a renda variável americana, eu sempre vou ter alguma coisa na minha carteira. Quinta pergunta do Edevaldo Júnior. Ele coloca, o que você acha dos números atuais do Bradesco? Perdeu algum fundamento? Olha, eu acho que o pior desse ciclo que o Bradesco teve de inadimplência muito alta, não só ele como outros bancos também, mas ele foi mais afetado, fez mais provisão para esses devedores, teve a questão de Americanas. Então acho que essa tempestade perfeita que aconteceu durante esse ciclo de subida de juros, que aumenta o índice de inadimplência, pode ter ficado para trás porque a gente começou a ter queda de juros agora. O próprio management do Bradesco falou isso. É lógico que talvez eles falem aquilo que o mercado quer ouvir, mas o que eu penso é o seguinte, o banco ele não perdeu o fundamento para mim. Continua sendo ainda um baita banco. E na verdade é um banco bom, com resultados que foram afetados, mas que está num preço muito baixo também. Então eu vejo isso como uma oportunidade, tanto que Bradesco é a maior posição que eu tenho na carteira aqui do canal. Pode ser que eu esteja demorando para ver
realmente que o banco perdeu seus fundamentos? Pode. E aí, no caso, provavelmente quando eu ver isso, ele vai ter caído de preço e eu vou ter que sair no prejuízo. E isso só o tempo irá dizer. Mas atualmente eu não vejo problema não. Inclusive eu abri uma conta no Bradesco para testar o aplicativo, pegar cartão, ver como é que é. E eu tô tendo uma experiência interessante, porque eu nunca fui correntista do Bradesco. Eu tenho conta no Itaú há 18 anos. E no Bradesco eu nunca tive. Então agora eu quis ter a experiência para ver como é. E não deixa nada a desejar, pelo menos na minha impressão inicial. E aqui para fechar, eu vou pegar a pergunta do Pedro Aleixes, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer agora no Uruguai, quando eu fiz uma viagem para lá. Ele pegou o carro dele, pegou 10 horas de carro para ir lá tirar uma foto comigo. Então, Pedro, muito obrigado aí pela confiança. E ele falou: Bruno, manda uma pergunta para nós. Discutindo aqui com a equipe sobre uma pergunta, então selecionei essa. Qual vocês acham que será o preço do Bitcoin no dia 31 de dezembro de 2024? Olhando ao meio-dia no CoinMarketCap. Porque tem vários preços, né? Você tá numa corretora tá um, na outra tá outro. Aquele que chegar mais próximo, dentre os comentários aqui do vídeo, vai ganhar um presente. Eu espero que seja o meu livro autografado, eu tenho que acabar de escrever, mas... bom, não sei quando eu vou acabar. Eu acredito que no ano que vem ele tá acabado e publicado. E aí eu dou o livro de presente. Combinado? Então fica esse questionamento, espero ver sua resposta aqui. Se quiser colocar, inclusive, sua tese de por que estará nesse preço, acho interessante. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês que acompanharam. Também vou aproveitar aqui e agradecer o Vinícius, que mandou em visto há 3 anos e acabei de me inscrever no VR. Ansioso para melhorar, que seja 0,1%. Vinícius vai melhorar muito mais do que isso lá. Agradeço a confiança e você vai ver que o curso ele é muito bom. Não é à toa que tá na turma 22. E para quem quiser fazer parte, lembro que há um link aqui na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.